Eu estava em uma fase complicada, morando sozinho em um apartamento pequeno. Na época, não tinha muitos móveis, apenas o essencial. O local era escuro e, no fim do dia, as sombras pareciam dominar cada canto. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Tudo começou com uma sensação. Às vezes, ao entrar no quarto ou na sala, sentia como se alguém estivesse ali, me observando. Eu me pegava olhando fixamente para algum canto, esperando ver algo, mas não via nada. Até que, em uma noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, deitei no sofá para descansar. Fechei os olhos, mas antes de pegar no sono, uma sensação gelada correu pela minha espinha. Era como se o ambiente estivesse saturado. O ar parecia mais denso, carregado de uma presença que eu não conseguia ver, mas sentia. Um peso que só aumentava. Abri os olhos e, com o canto da visão, percebi algo no canto da sala. Tinha certeza de que não estava lá antes. Parecia uma sombra, mais escura do que a própria escuridão. Pisquei e aquilo parecia flutuar, desfocado, como um borrão na minha visão. Mas estava lá, um vulto baixo, curvado, com uma silhueta que lembrava uma pessoa, mas era errada. Como se alguém tivesse desenhado um humano e depois distorcido a imagem. Meu coração disparou, mas eu não conseguia me mover. Ficamos assim, eu imóvel, olhando para aquela coisa e ela ali, como se estivesse me encarando de volta. Só o que consegui fazer foi engolir seco. Minha garganta estava seca. Pisquei novamente e ela desapareceu. Naquela noite, decidi dormir com todas as luzes acesas. Convenci a mim mesmo que era uma ilusão de ótica, que meu cérebro estava pregando peças. Só que, nas noites seguintes, a coisa só piorou. A mesma sombra aparecia em diferentes pontos do apartamento. No canto do corredor, perto da cozinha, às vezes de pé ao lado da minha cama. Ela nunca se movia, mas parecia estar sempre mais perto a cada dia. Até que uma madrugada, acordei com a sensação de estar sendo sufocado. Meu peito estava pesado, como se algo estivesse em cima de mim. Abri os olhos e a poucos centímetros do meu rosto, vi duas sombras distorcidas. Não uma, mas duas. As silhuetas eram ainda mais grotescas do que antes. Olhos vazios, buracos escuros e uma espécie de sorriso torto, manchado de sombras. Eu queria gritar, mas não conseguia. A escuridão parecia ganhar vida e aqueles seres das sombras se mexeram. Lentamente, como se estivessem analisando cada detalhe do meu rosto. Cada vez que eu tentava me mexer, sentia como se algo invisível segurasse meus braços e pernas, um peso que parecia estar drenando toda a minha energia. E então, ouvi algo. Um som baixo, que veio como um sussurro, mas parecia invadir minha mente. Era uma espécie de zumbido, acompanhado de um murmúrio que eu não conseguia entender. Aquelas sombras pareciam estar rindo. Era um som de escárnio, um ruído de satisfação, como se elas soubessem do medo que estavam me causando e gostassem disso. Não sei como, mas finalmente consegui soltar um grito abafado e, num piscar de olhos, tudo sumiu. As sombras se dissiparam e o quarto voltou ao normal. Desde então, eu não durmo mais no escuro. As luzes nunca mais se apagaram naquele apartamento. Eu me mudei pouco tempo depois, mas ainda tenho pesadelos e, às vezes, juro que vejo aquelas sombras distorcidas no canto do meu quarto ou atrás de portas mal fechadas. Eu nunca entendi o que eram aquelas coisas, nem de onde vieram, mas tenho uma certeza: elas estão sempre lá, escondidas nas sombras, só esperando para serem vistas. E se algum dia você perceber algo estranho, uma sombra que não deveria estar ali, não olhe por muito tempo. Elas podem estar esperando por isso. Eu me lembro de cada detalhe daquela noite, embora já tenha se passado tanto tempo.
Ainda sinto um arrepio subir pela minha espinha sempre que me recordo daquela presença. É como se o medo tivesse deixado uma marca em mim, algo que jamais vai embora, que continua ali, escondido, à espreita. Eu nunca acreditei em nada sobrenatural, mas depois do que vi, tudo mudou. Era uma madrugada fria e eu estava sozinho em casa. O silêncio era absoluto, um daqueles silêncios tão profundos que até o menor ruído parece um grito. Lembro que estava com dificuldades para dormir. Algo estava errado, mas eu não sabia exatamente o que. Era só uma sensação de inquietude, algo sutil, mas que parecia crescer conforme o relógio avançava. Decidi ficar um pouco no celular, tentando espantar o sono, ou talvez o incômodo que me consumia. Eu estava quase pegando no sono quando senti uma mudança no quarto. Não sei dizer o que foi ao certo. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso, e de repente, aquele silêncio absoluto se transformou em uma espécie de zumbido abafado. Senti um arrepio subir pela nuca e meu corpo ficou completamente rígido. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas coisa da minha cabeça, mas algo me fez abrir os olhos. Ao abrir, eu vi. No canto mais afastado do quarto, onde a luz do abajur não alcançava completamente, havia algo, uma massa escura, como uma sombra. Mas era mais do que apenas uma sombra. Ela parecia ser feita de uma escuridão sólida, um preto tão denso que absorvia a pouca luz ao redor. Meu coração disparou e um pânico frio começou a me invadir. Aquela coisa, aquela presença, estava parada, imóvel, mas de alguma forma eu sentia que me observava. Sabe quando você sente que está sendo encarado? Era exatamente isso, mas de uma forma muito mais intensa, como se algo estivesse invadindo a minha mente, tentando desvendar meus pensamentos. E o pior, eu sabia no fundo que aquilo estava consciente. Eu não conseguia desviar o olhar. Ficamos assim, eu e aquela sombra, por alguns minutos que pareciam uma eternidade. Ela não tinha rosto, nem feições. Era apenas uma massa negra, disforme, mas havia algo de humanoide nela. Era como se fosse uma figura distorcida, fragmentada, que não pertencia a esse mundo. De repente, a sombra pareceu se mover. Não era um movimento brusco, mas algo lento, calculado, como se estivesse experimentando o ambiente ao seu redor. Ela se estendeu, se espalhando um pouco pelo chão, e por um segundo achei que ia avançar na minha direção. Meu corpo congelou de pavor. Eu queria gritar, mas a voz simplesmente não saía. A única coisa que eu conseguia fazer era respirar ofegante, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Então, aquela coisa começou a emitir um som. Era quase imperceptível, um sussurro baixo e arrastado que ecoava no silêncio do quarto. Um som que parecia vir de um lugar muito, muito distante, como se fosse um eco de um outro mundo. Eu não entendia as palavras, se é que eram palavras, mas a sensação que elas causavam era indescritível. Era como se aquele sussurro trouxesse consigo um segredo antigo e proibido, algo que eu não deveria ouvir, mas que estava sendo forçado em minha mente. Naquele momento, tive a sensação de que aquele ser, aquele povo das sombras, como aprendi a chamar depois, tinha um propósito. Não sei como, mas eu sentia que eles vinham de um lugar além da nossa compreensão e que observavam, sempre nas sombras, aqueles que estão mais vulneráveis, como eu naquela noite. E a pergunta que me atormenta até hoje: o que eles querem? Aquela sombra continuou a me encarar e eu percebi que ela parecia se alimentar do meu medo. Cada segundo que eu ficava ali paralisado, sentia que estava perdendo parte de mim. Uma sensação de vazio começou a tomar conta do meu corpo, como se algo estivesse drenando minha energia, me esgotando, sugando cada parte da minha essência. Quando achei que não suportaria mais, que talvez estivesse perto do fim, a sombra começou a se afastar. Ela recuou lentamente, deslizando até o canto onde estava antes,
como se tivesse terminado o que veio fazer. Mas antes de desaparecer, ela pareceu olhar para mim uma última vez. Não consigo explicar como, mas senti como se estivesse sendo marcado, como se aquilo me tivesse escolhido para sempre. Nos dias que se seguiram, passei a ter pesadelos terríveis. Não eram sonhos comuns, eram visões daquele ser e de outros iguais a ele, seres das sombras que pareciam se reunir em meu quarto enquanto eu dormia. Eles não faziam nada, apenas observavam, mas o medo que me causavam era tão real que eu acordava suando frio e sem fôlego. Hoje, depois de muito tempo, ainda acordo no meio da noite com a sensação de que eles estão por perto. Às vezes, quando estou sozinho, sinto uma presença, um peso no ambiente que sei que não é normal. Talvez eles nunca tenham ido embora, talvez estejam apenas esperando o momento certo para se mostrar de novo. Eu não sei o que são esses seres, nem o que querem, mas uma coisa é certa: eles existem e estão nas sombras, observando, esperando por aqueles que, como eu, tiveram o azar de cruzar seus caminhos. Agora, todas as noites, ao fechar os olhos, eu me pergunto se terei coragem de abri-los novamente. Era uma daquelas noites em que eu sabia que não deveria dormir. Eu sentia algo estranho no ar, uma opressão quase palpável, como se o próprio quarto estivesse se fechando sobre mim. Mas o cansaço venceu, e eu adormeci. Quando acordei, algo estava muito errado. Meu corpo inteiro parecia feito de pedra, incapaz de se mover. Eu estava deitada de costas, paralisada, com a visão cravada no teto do quarto. Uma escuridão densa parecia ter se infiltrado pelas paredes, tornando tudo sufocante e ameaçador. Logo senti aquela presença. Era como se o ar se tornasse uma massa espessa que pressionava meu peito, me esmagando, me tirando o fôlego. Os minutos passavam, mas aquela opressão só aumentava. Tentei mexer as mãos, os pés, qualquer coisa para me libertar daquela prisão. Mas o meu corpo estava insensível, como se eu não tivesse controle algum sobre ele. No meio daquele pânico mudo, eu o vi. Era uma sombra, um vulto escuro que parecia flutuar no canto do quarto. Não tinha rosto, nem forma humana, só uma massa preta sem contornos definidos. Era algo frio, tão gelado, que eu sentia o frio penetrar minha pele, mesmo sem ele tocar em mim. Mas o pior eram os olhos. Duas fendas brancas que pareciam buracos, vazios e inumanos, e mesmo assim pareciam me olhar com uma intensidade que me cortava por dentro. Eu queria gritar, mas o som simplesmente não saía. Tentei fechar os olhos, como uma última tentativa de bloquear aquela presença. Quando fechei as pálpebras, o quarto ficou ainda mais pesado, e eu ouvi um som baixo, uma espécie de sussurro. Só que era como se estivesse dentro da minha cabeça. Aquilo não falava uma língua humana. Era um som áspero e indistinto, mas que me dava arrepios de horror, como se as palavras que eu não entendia trouxessem uma maldição. O vulto começou a se aproximar. Lentamente, flutuava até o pé da cama, e eu sentia aquele cheiro de ferro velho, de umidade e mofo invadindo o quarto. A sombra se curvou levemente, e eu senti que estava me encarando, estudando cada canto da minha alma. Naquele momento, tive uma visão tão clara que me fez questionar minha sanidade. A sombra usava um chapéu, algo longo, alto, quase como um cilindro deformado. Ele ficava ali, imóvel, enquanto eu tentava lutar contra a imobilidade do meu próprio corpo. Cada vez que eu tentava gritar, sentia o peso daquela coisa aumentar. Era como se meu próprio ar fosse sugado para dentro do ser, como se ele estivesse se alimentando do meu desespero. Comecei a sentir o peso em cima do meu peito, me sufocando. Os olhos vazios daquele vulto pareciam me puxar e senti uma certeza avassaladora. Ele queria que eu desistisse, que eu me entregasse àquele estado e fosse com ele. Minha mente ficou cada vez mais confusa e tive um relance de imagens estranhas, túneis escuros, portas que não davam para lugar algum,
sorrisos que surgiam e desapareciam na escuridão. E então, como um último golpe, ele se inclinou até que aqueles olhos brancos ficaram a poucos centímetros do meu rosto. Por fim, num ato de puro instinto, senti uma força surgir dentro de mim, algo que parecia ser meu último lampejo de resistência. Consegui abrir a boca e um gemido fraco escapou. Num piscar, o vulto desapareceu como se nunca tivesse estado ali, e eu despertei, arfando, o corpo inteiro suado e a garganta em chamas. Naquela noite, eu não dormi mais, mas sei que ele não se foi. A sensação daquele peso, aquele vazio opressor, aquela escuridão, ainda estão comigo. E eu sinto que, em alguma noite, ele vai voltar, esperando que eu esteja cansada o suficiente para não resistir. E dessa vez, eu talvez não consiga. Lembro bem da primeira vez que vi aquilo. Eu tinha por volta de 8 anos e, naquela época, costumava ter sonhos estranhos e confusos, mas nada que realmente me assustasse. Até que, numa madrugada, acordei de repente, como se alguém tivesse me puxado do sono. A luz do abajur estava apagada, e a única coisa que iluminava o quarto era uma pequena fresta de luz que vinha da rua. Meu corpo estava quente, mas ao mesmo tempo, um calafrio terrível percorria a minha espinha. Quando meus olhos começaram a se ajustar à escuridão, foi que o vi. No pé da minha cama, quase colado à parede, havia um vulto escuro. Ele não se mexia, apenas estava lá, parado, como se estivesse me observando. Eu queria acreditar que era só uma sombra, algo projetado de fora, mas sabia que era impossível. Aquela coisa estava no meu quarto, presente de uma forma opressora e silenciosa. Era uma massa negra sem forma definida, sem rosto, mas, mesmo assim, era como se tivesse olhos fixos em mim. Tentei me mexer, mas meu corpo estava rígido, como se uma corrente de gelo me prendesse ao colchão. O ar parecia denso, pesado, como se a própria atmosfera estivesse me sufocando. Eu olhava para aquela sombra e era como se ela estivesse viva. Parecia pulsar levemente, uma respiração lenta e profunda. Eu não conseguia ouvir som algum, mas sentia a presença dela me rodeando, sufocante. O tempo passava e eu continuava congelado ali, o peito apertado de medo. Tentei fechar os olhos, me convencer de que tudo era um pesadelo, mas o desespero só aumentava. Quando reabri os olhos, vi que o vulto estava mais perto, como se tivesse deslizado um pouco para a beirada da cama. Minha respiração começou a falhar, e foi quando senti um cheiro estranho. Algo metálico, azedo, como ferrugem e mofo, que parecia encher o quarto. Eu não sabia o que era aquilo, mas a sensação era que ele exalava esse cheiro, como se fizesse parte dele. Naquele momento, minha única saída foi murmurar o nome da minha mãe. Tentei várias vezes, mas as palavras não saíam. Foi quando o vulto começou a se mover. Ele não andava, nem se arrastava. Apenas deslizava em minha direção, como se flutuasse. Eu via que ele se curvava, ficando cada vez mais baixo, aproximando-se do meu rosto. Era um terror que não consigo descrever, uma sensação de que algo completamente desconhecido e maligno estava perto de mim e eu era impotente, uma criança paralisada na cama, totalmente vulnerável. Quando finalmente consegui soltar um grito abafado, meus pais chegaram correndo ao quarto e a sombra sumiu. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Eles me acalmaram e disseram que era só um pesadelo, mas eu sabia que aquilo não era sonho. Eu podia sentir que não estava só imaginando, e mesmo depois que meus pais saíram, a sensação de opressão permaneceu no ar, como se aquela sombra estivesse apenas escondida, esperando para voltar, e voltou. Noites depois, a mesma cena aconteceu. Eu acordava com aquela presença ao pé da cama, sempre em silêncio, sempre sem rosto, mas com aquele par de olhos invisíveis cravados em mim. E a cada vez que acontecia,
a sensação ficava mais forte. Não era apenas medo, era um pavor que me fazia tremer, algo que parecia enraizar-se no meu peito. Era como se aquilo quisesse alguma coisa de mim, como se estivesse esperando o momento certo para me levar para um lugar onde eu jamais poderia escapar. Uma vez, naquelas madrugadas em que aquele ser apareceu, senti algo novo, uma pressão no meu peito, algo quase físico, como se mãos invisíveis estivessem tentando me sufocar. Minha respiração falhava e o ar parecia ser sugado para longe de mim. Senti que estava prestes a morrer e por um segundo vi flashes de imagens na minha mente, lugares escuros, portas fechadas e sombras infinitas. Tentei gritar, tentei lutar, mas aquele vulto se curvava sobre mim, cada vez mais próximo, como se quisesse me devorar. Com o tempo, aprendi a não falar sobre aquilo. Meus pais achavam que eram só pesadelos de uma criança com imaginação fértil. Meus amigos riam quando eu tentava explicar. Eu mesmo tentei acreditar nisso, mas o medo sempre voltava, e eu sabia que não era apenas um sonho. Com o passar dos anos, os encontros se tornaram menos frequentes, mas o medo nunca foi embora. Às vezes, à noite, sinto um calafrio súbito e sei que ele está lá, em algum lugar, observando, esperando. Agora, adulto, ainda me lembro de cada detalhe. E ainda sinto a mesma coisa. Aquela presença não era um produto da minha imaginação. Era algo real, algo que me seguia desde criança. E o mais assustador é que até hoje sinto que não terminou. Esses seres das sombras, eles estão em algum lugar, e eu só posso rezar para que nunca voltem a aparecer. Mas no fundo, sei que, se um dia me encontrarem de novo, estarão lá, ao pé da cama, esperando. Aconteceu há 3 anos, e ainda sinto como se fosse ontem. Eu nunca me considerei alguém supersticioso. Pelo contrário, sempre fui cético. Minha vida era comum, sem acontecimentos fora do normal. Até aquela noite. Até eu entender o que era. E que esses seres estavam aqui o tempo todo. Ninguém precisa acreditar em mim. De fato, eu preferiria que não acreditassem. Quem nunca viu o que eu vi, quem nunca teve a carne arrepiada sem motivo, quem nunca teve o coração comprimido pelo simples toque do olhar de algo que não deveria estar lá. Essas pessoas jamais entenderão. E está tudo bem. É melhor assim. Minha história não é para todos. Eu aprendi da pior forma que dividir esses eventos com quem não entende é um convite para o descrédito. Uma vez, eu tentei compartilhar o que vi com um amigo, e me chamaram de louco. Desisti ali de convencer qualquer pessoa. Falar disso só serve para abrir portas que nunca deveriam ser abertas. Quem passou pela mesma coisa saberá do que falo. O silêncio, às vezes, é a única proteção que resta. A primeira vez que percebi algo incomum, eu estava sozinho em um chalé que meus avós possuíam em um canto isolado da montanha, um lugar que ficava deserto nas noites frias do inverno. Estava sentado na pequena sala, o vento frio soprando através das janelas mal vedadas, quando senti algo, uma presença tão densa que parecia sufocar o ar ao meu redor. Olhei em direção à porta que estava fechada, mas senti, com uma certeza gélida, que alguém estava do lado de fora, esperando. Uma sensação de perigo, de algo errado, fez cada célula do meu corpo congelar. Tentei ignorar, mas então ouvi. Uma batida suave, seguida por um arranhar. Era como se algo estivesse raspando as unhas de leve, quase acariciando a madeira da porta. Tentei me convencer de que era o vento, de que talvez fossem galhos arranhando a parede lá fora, mas então percebi que o som era muito rítmico, muito insistente, como se algo quisesse que eu soubesse que estava ali. Minha mente me mandava abrir a porta, mas meu corpo travou. Havia algo de profundo e obscuro naquele som, uma energia que impregnava o ar. Olhando pela janela, só vi escuridão. E ali, no limite da minha visão, pude distinguir uma sombra, uma figura encurvada, de contornos quase humanos,
mas tortos, deformados. Era alta e se movia como uma sombra viva, fundindo-se à noite. Eu queria acreditar que era só minha imaginação, mas não consegui desviar o olhar. Depois de um momento, ela começou a se mover. Aproximou-se devagar. Os movimentos distorcidos, cambaleantes, como se cada passo exigisse esforço. Eu vi, então, que não eram apenas olhos que surgiam na escuridão, mas fendas, olhos negros, infinitos, que pareciam sugar a própria luz. E ela veio direto para a janela. Não havia muito o que fazer. Eu mal conseguia respirar enquanto aquela coisa se aproximava, o rosto deformado como se fosse feito de um material escuro e viscoso. A boca se abriu devagar, sem pressa, revelando um vazio escuro e profundo, como se estivesse me oferecendo um vislumbre do inferno. Eu não ouvi som algum. Era um silêncio tão opressor que parecia estar gritando dentro da minha cabeça. A sombra ficou lá, apenas me observando, por segundos que pareceram horas. Senti uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando me puxar, me sugar para aquele vazio. E então, de repente, ela sumiu, se dissolvendo na escuridão como se nunca tivesse estado lá. O pesadelo, porém, não terminou naquela noite. Depois disso, comecei a ver aquela figura com mais frequência, nos cantos escuros dos cômodos, refletida nos espelhos por um instante, apenas para desaparecer no segundo seguinte. Era como se ela estivesse me perseguindo, me caçando, esperando o momento certo para se mostrar de novo. Eu tentei fugir, ir para lugares iluminados, ficar cercado de pessoas, mas não adiantou. Cada vez que eu a ignorava, que tentava afastá-la, ela parecia voltar mais forte, mais presente. Comecei a perceber que aquilo não era só uma visão. Aquela sombra, aquele ser, estava drenando algo de mim, algo que eu nem sabia que tinha. Comecei a me sentir cansado, exausto, como se minha própria vitalidade estivesse se esvaindo lentamente, como uma vela queimando até o pavio. Num dia específico, quando estava me convencendo de que aquilo tudo era uma loucura minha, a sombra apareceu no meu quarto. Ela estava lá, imóvel, no pé da cama. E dessa vez, eu senti algo diferente. Uma espécie de compreensão distorcida, como se aquela coisa estivesse me dizendo sem palavras que ela sempre esteve comigo, que ela sempre estaria ali, que eu não tinha como escapar. Foi então que compreendi que aquilo era mais do que um espírito qualquer, mais do que uma aparição. Era como se fosse uma sombra viva que carregava comigo, que vinha da própria escuridão da minha alma. Quando ela finalmente se aproximou, pude sentir um frio que era quase palpável, uma presença tão densa e vazia que parecia sugar toda a luz, toda a esperança, todo o calor ao meu redor. O que aconteceu depois disso é difícil explicar. Perdi a noção de tempo, de espaço, de mim mesmo. Era como se estivesse em um lugar que era apenas vazio e escuridão, um limbo, onde nada tinha forma, apenas a presença daquele ser, daquela sombra que parecia me devorar por dentro. Quando voltei a mim, estava sozinho. Mas uma marca ficou comigo. A certeza de que a sombra ainda estava lá, de que ela nunca me deixaria, de que ela era parte de mim. Essa experiência me transformou. Desde então, sei que há algo ali, algo que nunca se apaga, algo que é parte de mim e que, de algum modo, sempre estará. E se você nunca viu algo assim, então esqueça o que contei. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!